Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta terça-feira, dia 21 de janeiro. Lembrando que você acompanha o canal do Boi, o Agricultura BR, nas parabólicas em todo o Brasil, TVs por assinatura, principalmente a TV Claro e também a NET pelo canal 190, número 190 aí no seu receptor. Você também está nos acompanhando ou pode nos acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube e no Mato Grosso do Sul, sinal aberto, porque a TV Imaculada Conceição está conosco a partir de agora, linkados aqui no canal do Boi, no Agricultura BR, que traz agora os destaques desta edição. Na edição de hoje eu falo muito sobre exportações de carnes, tanto de frango, de suínos e também de bovinos. Vou falar também a respeito do que vem acontecendo com as aves e os casos que estão tendo de gripe aviária em vários países. Hoje a Organização Internacional de Saúde Animal confirmou mais 3 países com problemas: República Tcheca, África do Sul e também tivemos a Hungria com confirmação no dia de hoje. Você acompanha o que vem acontecendo com soja e o mercado depois da reabertura. Tem os efeitos de um vírus lá na China que tem mexido com o mercado financeiro também. Tem também o que vem acontecendo em relação a esse acordo comercial entre China e Estados Unidos e por que a Agricultura BR segue acreditando que isso não influencia os embarques de soja do Brasil. Tem mercado físico, mercado futuro e muito mais a partir de agora. E você acompanha comigo informações a partir deste momento a respeito das exportações brasileiras de carne bovina. Essas exportações brasileiras de carne bovina vêm com excelente ritmo neste mês de janeiro de 2020. Aliás, se continuar da maneira como está, vai atingir a marca de 134 mil toneladas, de acordo com um cálculo da equipe do Agricultura BR. Com 134 mil toneladas, vai ser o melhor janeiro de embarques da história. Também ressalto que esse número fica aí cerca de 34% acima do registrado em janeiro do ano passado. Mais do que isso, o faturamento da indústria frigorífica exportadora, uma vez que o valor da tonelada de carne bovina não para de subir em dólar, e aí você sabe quanto é que está o dólar no Brasil, daqui a pouco comentamos, mas em dólar, número também muito interessante, vai subindo em relação aos meses anteriores, passa de 5.060 dólares a tonelada de carne bovina exportada pelo Brasil. Com essas informações, vamos ver então como é que vem os embarques brasileiros de carne bovina com um comparativo de meses anteriores. Vamos colocar aqui para você nos acompanhar como é que tem dado os números em relação ao que vem acontecendo. Vou pedir para o pessoal colocar na tela, aqui nessa tela, se for possível. Temos aqui embarques de carne bovina em natura, posição de janeiro de 2019, teve 102.400 toneladas que foram exportadas, que foram embarcadas. Em dezembro do último ano, foram 148.800 toneladas. Dezembro, um mês muito forte nos embarques. Até o momento, em 12 dias úteis computados e com 6.100 toneladas diárias embarcadas, teve aí o valor de 73 mil toneladas de carne bovina embarcadas. E aí, o Agricultura BR fez uma projeção, mostrando que em 10 dias úteis, mantendo 6.100 toneladas embarcadas ao dia, vai chegar a 134 mil toneladas de carne bovina exportada, o que seria o melhor janeiro da história. É isso mesmo, melhor janeiro da história, se vier a se confirmar o que está acontecendo neste momento no Brasil em relação aos embarques de carne bovina de exportações. Um outro destaque importante, eu estava falando agora a respeito desse tema, é em torno do valor da tonelada de carne bovina exportada. Ela chama muita atenção, chegou, pelo menos a média até agora, nesses 12 dias úteis de embarques, de exportações, a 5.068 dólares a tonelada. Então, vamos ver então como é que estão esses números. Nós temos aqui os números, pode colocar na tela, por favor. Posição de janeiro de 2019. Teve 3.748 dólares e 800 neste mês de janeiro do ano passado. Em dezembro deste ano, o valor já veio muito mais alto, 5.000
49 dólares e 70 era o valor em dezembro do ano passado, então último mês do ano de 2019. Agora em janeiro a média vem para 5.068 dólares. Esses são os números que o Agricultura BR apurou junto à Secretaria de Comércio Exterior, que vai mostrando aí um valor muito interessante pela tonelada de carne bovina embarcada. Mostra também uma situação muito interessante para a indústria frigorífica exportadora, está faturando com o valor da tonelada da carne e também na conversão em dólar. Então, faturamento da indústria exportadora extremamente elevado neste momento. Fala agora a respeito da China e também de carne suína. Nós vamos ter os chineses começando a comemorar o Ano Novo Lunar nesta próxima sexta-feira. Com isso, o governo da China anunciou a liberação de mais 20 mil toneladas de carne suína no mercado interno chinês. Um outro dado importante é que, desde dezembro, a China já liberou 200 mil toneladas de carne suína, de acordo com os dados do próprio governo, que vai mostrando o que vem acontecendo com a China em relação ao consumo e também os estoques públicos. Então, 200 mil toneladas desde dezembro de estoques públicos de carne suína, 20 mil que passam a ser liberados nesta terça-feira lá na China. E já que eu falei de carne suína e falei da China, vamos mostrar como é que vem a situação das exportações brasileiras de carne suína. A tonelada embarcada também, assim como a carne bovina, é mais cara. Esse fator é extremamente positivo. O volume que vai sendo alcançado nos embarques também são. Ora, quando você tem a China, e todo mundo sabia que isso ia acontecer, libera estoques públicos, libera o estoque público de carne suína chinês e coloca no mercado, significa que a necessidade de compra, ou pelo menos de chegada de carne suína, ela reduz um pouco. E mesmo assim, você tem os grandes exportadores de carne suína com volumes muito interessantes e fortes neste mês de janeiro, e é o caso do Brasil. Eu vou começar mostrando um gráfico que mostra como é que vem a situação de embarques em relação a volume de carne suína. Vamos ver no gráfico, então, como é que vem essa situação. Temos aqui as posições de embarque de carne suína da China. Você vê aqui, arredondou aqui o pessoal dos caracteres. Posição de janeiro de 2019 com 41.900 toneladas que foram embarcadas. Dezembro do último ano foram 65.900 toneladas. Em janeiro, com 12 dias úteis a serem computados, com 2.800 toneladas ao dia de embarque, chegou a 34 mil toneladas, enquanto que a projeção do Agricultura BR acredita em 62 mil toneladas, mantendo o ritmo de 2.800 toneladas ao dia. Considerando que faltam 10, então chegariam a 62 mil toneladas de carne suína embarcadas pela indústria frigorífica exportadora de carne suína neste mês de janeiro. Colocaria aí 20 mil toneladas a mais, se comparado a janeiro do ano passado, que não foi um janeiro ruim, foi um janeiro muito bom de exportação de carne suína, e colocaria também, assim como eu falei, que janeiro de 2020 pode ser o melhor janeiro de exportação para carne bovina, também pode ser o melhor janeiro da história para os embarques brasileiros de carne suína. Vamos ver então o preço da tonelada da carne suína, porque ele também vem com uma alta muito boa. Você tem aqui os valores de negociação em janeiro do ano passado, o último mês que foi dezembro, e janeiro até agora. Nós temos aqui os valores de negociação de 2.009 dólares em janeiro do ano passado. Em dezembro do último ano foram 2.593 dólares. E, por enquanto, você tem 2.674 dólares por tonelada em negociação da tonelada da carne suína
in natura embarcada pela indústria frigorífica brasileira que trabalha com carne suína. Portanto, dois cenários desenhados aqui, usando os números da Secretaria de Comércio Exterior, tanto para a carne bovina quanto para a carne suína, excelentes, que você acompanha. Indústria frigorífica com faturamento extremamente, indústria frigorífica exportadora de carne bovina in natura e carne suína in natura, com faturamento extremamente elevado, mantendo os números que tinha no ano passado e, inclusive, elevando. E a OIE, a Organização Mundial de Saúde Animal, divulgou na manhã desta terça-feira, dia 21 de janeiro, a confirmação de mais 3 países com a identificação da gripe aviária com a cepa do vírus H5N8, que é o mais perigoso, é aquele que faz o maior arrasto sobre as aves que são contaminadas. Esses países foram República Tcheca, África do Sul e Ucrânia. Esses 3 países somam-se a outros 6 que já estavam com casos da gripe aviária confirmada. O Agricultura BR vai mostrar para você agora como é que está a situação e como é que foram os abates de aves, porque já foram confirmados abates de aves nesses 3 países citados, Ucrânia, República Tcheca e África do Sul. É o que você acompanha conosco agora na tela. Eu trago aqui na tela o que vem acontecendo com os 3 países, o que aconteceu de acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal. A Ucrânia teve o abate de 98 mil aves. Esse número foi confirmado pelo governo do país para a Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE. A República Tcheca confirmou o abate de 15 mil aves. 15 mil aves abatidas pela República Tcheca. A África do Sul abateu 7.570 aves, também confirmado no dia de hoje pela OIE. Você vê aqui um número bastante elevado em torno do que vem acontecendo com os abates em relação à infecção que atinge as aves em várias partes do mundo. E como eu disse, esses 3 países somam-se a outros importantíssimos como China e Índia em torno do consumo, e agora são 9 países no mundo que identificaram e estão com essa crise da gripe aviária nessa cepa H5N8. Nós vamos mostrar agora os países no qual já foram identificadas a situação de contaminação, algum foco da gripe aviária ainda já identificado. Nós temos aqui na tela os países listados pela OIE: Romênia, Polônia, Índia, Eslováquia, Hungria, China, República Tcheca, África do Sul e Ucrânia. Esses 3 últimos foram confirmados no dia de hoje, portanto, mostrando toda a gravidade da situação, que, como eu já disse, o Brasil tem uma questão natural que acaba trazendo uma certa defesa natural em relação a esse tipo de vírus. Mas existem aves migratórias, existem alterações climáticas e também de correntes que podem trazer algum risco. Entretanto, o Ministério da Agricultura tem tomado as providências necessárias para evitar esse tipo de situação. Por outro lado, a gripe aviária, somada à peste suína africana, que atinge principalmente a Ásia e grandes países consumidores, como a China, vão se apresentando como elementos, circunstâncias, parâmetros que trazem grandes oportunidades para as exportações do complexo carnes do Brasil. E olha, a colheita da soja está atrasada no estado de Goiás. Eu estive em Goiás semana passada no evento do Grupo Agricultura Sustentável, mais um fórum técnico da agricultura sustentável, foi o 6º que teve no país. Lá eu conversei com o Adriano Barzotto e ele já falava a respeito desse atraso, mas ele conversou conosco e falou a respeito dos atrasos que vão acontecendo no estado de Goiás e as suas causas. Olá, Adriano.
Boa tarde, Fabiano. Já agora adentramos na segunda quinzena do mês de janeiro, visitando algumas áreas, principalmente no sudoeste do estado de Goiás, onde o plantio se iniciou dentro do começo do período apropriado, que era no dia 25 de setembro. Algumas áreas, então, já estão sendo colhidas nesse momento. Essas áreas iniciais apresentam um potencial produtivo um pouco reduzido devido à estiagem que tivemos no início de outubro, porém o restante das lavouras que foram plantadas a partir da segunda quinzena de outubro, em torno do dia 20 de outubro, que quando as chuvas voltaram para o estado de Goiás, a gente percebe que as lavouras estão com um desenvolvimento muito bom, satisfatório, algumas já entrando em fase final de maturação. Então o que se percebe é que a colheita se iniciará realmente com toda a força na virada do mês de janeiro para fevereiro. Então, o produtor aí já está com tudo organizado para iniciar a colheita e já entrar com a safrinha de milho. O produtor sempre muito bem organizado, muito bem preparado, com a semente no barracão, já com a adubação de base para o milho safrinha também já organizado. Alguns produtores mais do norte aí, com as lavouras um pouco mais atrasadas, lá houveram chuvas um pouco mais à frente, já no mês de novembro, mas o estado de Goiás, a nosso ver, está com uma produção em vias de ser recorde, né? A gente sempre trabalha aí com um número de 12 milhões de toneladas e temos a perspectiva talvez aí de passar esse número nesse ano, chegando talvez a 13 milhões de toneladas. Então, é um ano que o produtor precisa ficar muito atento à comercialização, o produtor precisa ficar atento ao momento de fazer o plantio da safrinha dentro da janela apropriada e também aproveitar um ano onde teremos boas produtividades, boas precificações para fazer seu fluxo de caixa, né? Manter a renda dentro da propriedade, fazer algumas renovações que o produtor sempre precisa fazer para poder, no ano que vem, entrarmos aí na safra 2020 com o pé direito, como esse ano aconteceu. Um grande abraço a todos. Vou falar agora sobre as exportações brasileiras de soja. Nesta tarde de segunda-feira, essa última segunda-feira, nós tivemos a Secretaria de Comércio Exterior, ligado ao Ministério da Economia, divulgando os dados de mais uma semana de embarques. E agora, com 12 dias úteis que foram embarcados com a oleaginosa, cada vez mais a equipe do Agricultura BR acredita que nós vamos ter um grande mês em relação a embarques de soja, que pode ser o terceiro melhor de todos os tempos, e mais do que isso, vai confirmando aquela linha de pensamento na qual o acordo comercial entre China e Estados Unidos não iria interferir nas exportações de soja do Brasil. Um outro fator que eu ressalto regularmente no Agricultura BR é que o mês de dezembro do ano passado, e para falar a verdade, o último semestre do ano de 2019 foi marcado pela total escassez de soja. Os últimos meses foram realmente de tentar garimpar soja em qualquer lugar. Portanto, o Brasil encerrou o ano de 2019 sem oleaginosa. E agora a exportação que está acontecendo é já com soja nova, porque não tinha soja no país e alguma coisa aí que estava estocada em alguma área privada. Vamos ver agora o que aconteceu nos períodos anteriores, de janeiro de 2019, dezembro também de 2019, o que acontece até 12 dias úteis e o que pode acontecer com os 10 dias que faltam de embarques de soja a serem embarcados pelo Brasil. E aí acreditamos num número de quase 1.400.000 toneladas. É o que eu mostro agora. Você vê aqui o que aconteceu no mês de janeiro. Basicamente aqui é janeiro que você tem. Janeiro de 2016 contou
com o embarque de 380 mil toneladas de soja. Em 2017, foram 917 mil toneladas embarcadas. Em 2018, 1.563.000 toneladas de soja. Eu ressalto que 2018 é o ano recorde no Brasil, com mais de 80 milhões de toneladas. Entrou em 2019 com aquele ritmo. É isso que a gente conversa aqui internamente. Foi com aquele ritmo, fazendo com que os embarques em 2019 ficassem 2.030.000 toneladas. A parcial, portanto, 12 dias úteis de embarques brasileiros, chega a 764 mil toneladas. Se considerarmos 63.400 toneladas, cálculo simples aqui do Agricultura BR, mas consideramos também o line-up dos portos que estão chegando para embarcar com soja, acreditamos de fato que nós vamos ter um embarque total em janeiro entre 1.300.000 toneladas e 1.400.000 toneladas. No caso, você vê aqui o número restando 10 dias úteis, cálculo simples, mas que acaba tendo suporte também do line-up dos portos e as agências marítimas, principalmente a agência marítima Williams, que trouxe números importantes aqui no Agricultura BR. É por isso que acreditamos mesmo que vai chegar a 1.300.000, 1 milhão, quase 400.000 toneladas embarcadas de soja no mês de janeiro, um mês tradicionalmente fraco nas exportações brasileiras da oleaginosa, mas que as tradings conseguiram achar soja e estão embarcando. Pode ser o terceiro melhor resultado da história para um mês de janeiro. Eu estava aproveitando, dando uma olhada aqui no chamado retorno para ver os caracteres, porque olha só, olha essa frase que está ali. Essa frase nós temos dito já há algum tempo, trazido aqui no Agricultura BR, e principalmente acompanhando a movimentação dos negócios nos estados brasileiros. E olha, ao que parece, ao que tudo indica, o acordo comercial entre Estados Unidos e China não deve impactar negativamente na comercialização da soja brasileira com a China, por alguns motivos. Primeiro, que ele continua muito truncado. Esse acordo comercial, essa fase, vem muito truncado porque o próprio presidente Donald Trump comunicou que vai manter tarifas. Algumas tarifas serão mantidas, o que acaba irritando um pouco o governo da China, que em nenhum momento se mostrou empolgado com o acordo. Quem demonstrou empolgação foi Donald Trump, tentando passar isso para os eleitores norte-americanos, de que fez um grande negócio, que saiu vencedor nas negociações, mas quem acompanha o cenário internacional sabe muito bem que não é bem assim. Um outro elemento importante é que, culturalmente, as coisas mudaram, e mudaram bastante na relação de China e Estados Unidos. Vai ser bem complicado China voltar a confiar totalmente nos Estados Unidos, principalmente se o assunto for alimentação. Olha, soja em Chicago, depois de um final de semana prolongado nos Estados Unidos. Essa segunda-feira nós tivemos feriado de Martin Luther King para os norte-americanos. Reabriu hoje com queda. Reabriu com queda. Muita gente está acreditando que é uma tendência. Por aqui a gente continua apostando que a margem para a soja em Chicago se elevar, os parâmetros apontam para isso, nossos amigos da Datagro também vão apontando para um cenário como esse, então a gente acredita bastante que soja em Chicago deve ter recuperação. Hoje nós tivemos a abertura dos negócios em queda, vamos saber agora como é que vem as posições negociadas com soja. Soja vem caindo bastante agora, vai caindo mais de 1% soja neste momento nos Estados Unidos. Posição de março, $9,19 o bushel, maio $9,32 mais 2. Posição de julho, $9,45 mais 2. E eu tenho a posição de agosto a $9,49 mais 4 por bushel. Esses são os negócios que eu destaco aqui em relação com a soja na Bolsa de Chicago. Vou trazendo aqui os destaques que você acompanha aqui no Agricultura BR.
E olha, vou falar agora de um outro dado que está relacionado aos Estados Unidos, está relacionado ao cenário internacional de negócios. Eu falo a respeito do dólar comercial, falo a respeito da moeda norte-americana, que abriu no Brasil hoje em alta, lá na casa dos R$ 4,20. Essa é uma alta que vai sendo proporcionada por elementos internacionais. Eu vou citar alguns, porque daqui a pouco o Pulga vai explicá-los. Olha só, primeiro, esse vírus lá na China que ainda está deixando muita dúvida, muita preocupação lá para os chineses e para o mundo todo. Tem também essa declaração que eu falei aí do Donald Trump, né, que desanimou ainda mais o mercado de soja em relação às tarifas, que vai manter a maior parte delas, mesmo com esse acordo aí, essa fase de acordo em vigor, vai manter a maior parte delas. Esse elemento é muito importante. Mas o cenário internacional econômico, ele vai mostrando um cenário, principalmente por conta desse vírus da China, de derrubada de bolsas. As bolsas na China, inclusive, foram lá embaixo. Mas quem vai explicar isso daqui a pouco é o Walter Pulga Júnior. Antes eu vou mostrar como é que está o dólar agora. O dólar abriu a 4,20, teve negócio a 4,20 hoje cedo. Vamos saber agora como é que está a moeda norte-americana. Pode colocar na tela, é o dólar comercial que a gente está colocando, mantido em R$ 4,20, 0,27% de alta para o dólar, para a moeda norte-americana. Vamos saber agora com Walter Pulga Júnior. Pulga, estamos acompanhando aqui dólar em alta, soja de Chicago desaba muito mais por conta dessas falas aí do Donald Trump, né, que aproveitou para tentar fazer campanha política mais uma vez. Hoje nos Estados Unidos começou o processo de impeachment dele no Senado, que provavelmente não vai dar em nada, mas claro que deixa o mercado nervoso. Mas esse vírus na China tem trazido grandes preocupações e mexeu com o mercado financeiro chinês e no mundo todo. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, a Organização Mundial de Saúde já convocou uma reunião para esta quarta-feira para discutir a declaração de uma emergência internacional em função desse vírus, desse coronavírus que matou agora mais uma pessoa na China. Bom, o número de mortos pelo surto de coronavírus na China subiu para 6 nesta terça-feira e as autoridades relataram um aumento de novos casos. Veja, a província de Wuhan, a capital a província de Hubei, na capital Wuhan, a confirmação de 258 casos e 6 mortes. Mas não é só lá não. Há 14 novos casos registrados em Guangdong, no sul da China, 5 na capital Pequim e outros 2 em Xangai, segundo dados já apurados até segunda-feira. Há mais preocupações ainda. 2 casos já foram identificados na Tailândia, 1 no Japão e na Coreia do Sul, enquanto nas Filipinas, na terça-feira, já há um caso suspeito. Há informações de que pelo menos 1.700 pessoas já estariam contaminadas lá na China. Portanto, há muita preocupação. E mais, 15 pessoas de equipes de saúde que atendiam esses casos suspeitos já foram contaminados, o que leva a crer que esse vírus se espalha também com humanos, Bom, o vírus pode causar pneumonia, sintomas como febre, dificuldade para respirar, e como são semelhantes a outras doenças respiratórias, é necessário fazer aí uma triagem. As agências de notícias já enfatizavam isso logo pela manhã. E isso acabou provocando o que você contou agora. Uma movimentação no mercado financeiro preocupado com a possibilidade de dificuldades em todas as fronteiras para a ida e vinda de pessoas. E muita preocupação acaba chegando, lógico, com saúde, acaba chegando no mercado financeiro. Por isso, há também, além da declaração do presidente Donald Trump de que vai manter as tarifas, isso preocupa também quem atua no mercado de câmbio, há também uma preocupação com a movimentação de pessoas no mercado como um todo, em todo o mundo. Por isso, muitas ações já caíram. Mas o dólar, mais importante, você falava, passava de R$ 4,20. Agora o dólar está a R$ 4,19 mais 91, abaixo de R$ 4,20, tem alta de 0,28% aproximadamente. Agora, nas principais bolsas do mundo, mercado em baixa. Na Europa, agora há pouco, eu acompanhava aqui, nós já tínhamos os principais índices de bolsas europeias em baixa. Veja, o índice
DAX da Bolsa Alemã de Frankfurt já estava em queda de 0,23% agora há pouco, permanece com essa baixa. O índice CAC 40 no mercado futuro, negociado para fevereiro agora, na Bolsa da Espanha, na Bolsa de Madrid, cai mais, cai 0,89%. O FTSE, que é um índice importante, referência para a Bolsa de Londres, negociado para março no mercado futuro, já vinha em queda de 0,5% agora. Temos queda na Itália, temos queda também em outros países, Espanha, como eu disse agora, o IBX 35 cai 0,62%. Há um movimento negativo em todas as bolsas. Não é de se estranhar que esse movimento negativo chegue aqui também. Mas neste momento, qual é a pontuação do índice Bovespa? Nosso índice Bovespa opera agora, veja, aos 118.150 pontos, vem em queda, uma queda de 0,60%, em linha com o que ocorre na Europa, em linha também com algumas baixas que nós tivemos nos principais índices dos Estados Unidos hoje, neste momento. Então, não há muita surpresa. Há um movimento negativo no mercado internacional, não só pela fala do Trump em Davos, mas também por conta de preocupação com o trânsito de pessoas oriundas da China e da Ásia, já que há casos nas Filipinas, há casos também identificados em outros países asiáticos, circulação de pessoas em outros países do mundo. Isso dificulta negócios, dificulta viagens. Estamos com o feriado do Ano Novo Lunar na China, as pessoas viajam muito, visitam seus parentes, é um feriado longo, dura praticamente uma semana. Então nós temos aí muita preocupação com saúde na China e isso traz problemas para o mercado financeiro. Toda vez que há um tumulto, Fabiano, no mercado financeiro, seja por problemas econômicos, seja por decisões políticas, ataques, o mercado financeiro é muito sensível. E saúde também mexe com o mercado. De olho na informação, porque hoje teremos muita oscilação, tanto no câmbio como no mercado de bolsas, em função desses problemas que a China vive agora, que atinge, já se fala, já se admite, mais de 1.500 pessoas estariam contaminadas lá. É esperar para conferir, Fabiano. É com você. Tá certo, Walter Puga, obrigado pela participação. Essa situação chinesa, ela passa por alguns elementos. Essa que atinge as pessoas, 1.500 pessoas, como o Puga acabou de destacar, que podem estar atingidas por esse vírus, é de uma gravidade enorme. Essa semana já é uma semana de, podemos colocar assim, de feriadão na China. O feriado mesmo é na sexta, quando vai acontecer o Ano Novo Lunar. Mas essa já é uma semana de preparação, como se fosse aqui uma festa para Ano Novo no Ocidente. Um outro elemento é em relação à peste suína africana. Isso impacta mercados. Os chineses estão enfrentando os focos já há bastante tempo. E agora, esses focos aí de gripe aviária também na China, já tinha feito comunicado bem antes para a Organização Mundial da Saúde Animal. Somado aos fatores do Donald Trump, que afirmou que a maior parte das suspensões, as questões colocadas ali de tributos sobre produtos chineses, não seriam retirados nessa fase do acordo comercial. Portanto, a situação em relação à China é preocupante, mas principalmente por conta desse vírus que foi identificado e que atinge as pessoas lá na China. A China vai passando por uma forte preocupação neste momento. Bom, tendo dito isso, tendo dito que o dólar está R$ 4,20, mas, por outro lado, a soja despenca em Chicago, ela está despencando neste momento, não acreditamos que isso seja uma inclinação ou tendência de mercado, mas o momento é de soja caindo em Chicago. Vamos ver, então, como é que está a soja negociada em alguns dos portos brasileiros. Nós trazemos aqui o Porto de Santos, com negócios a R$ 88,00 a saca de 60 quilos e Paranaguá a R$ 86,00 por saca. São as informações aqui do Agricultura BR para você que acompanha mercado. Agora esse primeiro bloco, essa abertura, você teve carne bovina, carne suína, questão do frango, soja e daqui a pouco tem muito mais, porque daqui a pouco eu falo a respeito do milho. Vamos falar a respeito do mercado do milho, como é que vai se comportando e os riscos da geada na segunda safra no estado de Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco no Agricultura BR, que vai para o intervalo, mas volta já. E olha, preocupação para os produtores de milho no estado de Mato Grosso do Sul. Isso porque os órgãos oficiais que fazem a previsão climática acreditam que no mês de junho vai haver
geada no estado sul-mato-grossense e vai pegar o milho aí numa fase de desenvolvimento um pouco complicada, já que a soja foi cultivada mais tarde e automaticamente o milho também está sendo cultivado também igualmente mais tarde. Quem fala a respeito do assunto é a repórter Rosa Cabral. Oi, pessoal. Os municípios que devem ser afetados pela geada, segundo a Agropecuária Oeste, são da região sul de Mato Grosso do Sul. A instituição diz que a possibilidade de ocorrer ao menos uma geada é de 96%. E ainda 74% dessa ocorrência que ela seja classificada como forte em condições de temperatura abaixo de 1 grau. A maior preocupação deste tipo de fenômeno climático é que, com o atraso no plantio de soja, certamente haverá impactos no cultivo do milho safrinha, que é a principal cultura de outono e inverno de Mato Grosso do Sul. Em 2018, foram cultivados no estado cerca de 1.700.000 hectares. Aproximadamente aí 70% dessas lavouras estavam na região sul. De acordo com a Embrapa, as geadas são motivo de grande preocupação por parte dos produtores, especialmente quando ocorrem em junho, período em que normalmente o milho ainda se encontra em uma fase sensível de seu desenvolvimento e a dimensão do prejuízo está associada à intensidade da geada. A sugestão da Embrapa é que os agricultores busquem o apoio de técnicos capacitados, considerando que a possibilidade de geada forte no mês de junho coloca essa safra de milho safrinha numa condição de alto risco. É que até essa data os riscos são mínimos e vale lembrar que a safra soja em geral foi feita tardiamente devido ao atraso nas chuvas. Assim, a tendência natural é que a semeadura do milho safrinha também seja realizada mais tarde. De Campo Grande, Rosa Cabral. E agora você fica atento, porque eu vou falar de dados que estão relacionados à cana-de-açúcar e ao milho também. Vou usar números da Única, a União da Indústria Canavieira, que foram divulgados na última semana. De acordo com a Única, no último mês de dezembro de 2019, foram comercializados 2.670 milhões de litros de etanol, 90% dedicados ao mercado interno. Esse dado é muito importante porque ele fala a respeito de como é que está o comércio, principalmente aquilo que foi vendido, que foi comprado através das distribuidoras no Brasil. Mas o dado que mais me chamou a atenção é em relação ao acumulado de 2019 e a participação do etanol produzido à base de milho no centro-sul do Brasil. Olha, os números vão apresentando ano a ano altas e essas altas vão superando 100% ao ano. Olha que em 2019 já atingiu 4,04% a participação na produção de todo o etanol do centro-sul do Brasil. E é isso que eu quero mostrar para você aqui na tela. Etanol produzido à base de milho. Olha aqui que nós trazemos aqui no Agricultura BR. Você tem aqui os anos acumulados. Veja só que em 2019, como eu disse, chegou a 4%. Esse número é muito expressivo. É um número que chama muito atenção. Em 2018 foram 2,3%, é quase 100% de alta frente ao ano anterior. Em 2017, a produção de etanol de milho no centro-sul do Brasil foi de 1,6% e aqui dá para ter um entendimento de como que o negócio produzir etanol à base de milho no Brasil cresce e cresce muito rapidamente no centro-sul do país.
Vamos dar uma olhada, você viu a cotação aí no estado do Mato Grosso. Vamos saber agora como é que vem os negócios de referência nos portos brasileiros. De acordo com a apuração da Grãos Corretora, nós trazemos aqui valores para o milho a R$ 40 a saca de 60 quilos. Em Santos e Paranaguá, portos de Santos e Paranaguá, R$ 40 de acordo com a Grãos Corretora. Nós vimos números aí elevados, números que transmitem a realidade do momento. E a realidade do momento é uma percepção na qual as exportações brasileiras de milho agora em janeiro, que vai encerrando o ciclo da última campanha, elas vão chegar aí à próxima, acima, quase 3 milhões de toneladas, porque quase não tem milho no Brasil. Vão tirando todo o milho que o país tem. E essa próxima campanha, a oferta de milho, e esse é um recado que eu dou para pecuaristas, produtores de bovinos, de frangos, de suínos, atenção com os negócios com milho, atenção pecuarista. O que está acontecendo? Nós temos uma previsão na qual, isso a gente já falava desde o ano passado, de que seria terrível a oferta de milho nesse ano de 2019, mas agora, com alguns números em mãos, já podemos dizer que podemos ter o pior cenário de oferta entre os últimos 15 e 20 anos. Oferta de milho no Brasil vai ser bastante precária neste ano de 2020. Então, atenção pecuarista, esse dado é extremamente relevante para você. A Agricultura BR agora mostra um pouco do que vem acontecendo no cenário internacional do milho. Eu vou mostrar a negociação na Bolsa de Chicago. Tem queda também para Chicago, mas também é uma queda que você vê de 3 pontos para o milho em Chicago, mas 3 pontos para o milho representa aí entre 7% e 8% de queda. Posição de março vem a $3,86 o bushel, maio $3,92 o bushel, julho $3,98 e a posição de setembro a $3,97 mais 4 por bushel, são os destaques do Agricultura BR para o mercado do milho, que daqui a pouco fala de café, fala também das negociações em Nova York, que desde o começo do ano vai colocando pressão negativa no mercado do arábica, e aí com isso não tem negociação no Brasil, poucas negociações, é o assunto de logo mais aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo, mas volta já. E após o feriado prolongado nos Estados Unidos, com o feriado desta última segunda-feira de Martin Luther King, a Bolsa de Nova York, a plataforma ICE Futures, reabriu hoje e reabriu com queda de 0,75 pontos para o café arábica nas posições de mais curto prazo em média. Um dado importante a falar a respeito da Bolsa de Nova York, que é essa pressão negativa, apesar de hoje, de certo modo, é uma espécie de ajuste técnico, porque temos o dólar disparando no Brasil, apesar disso, podemos dizer que os operadores de mercado em Nova York vêm exercendo alguma pressão desde o começo do ano, desde os primeiros negócios do mês de janeiro, o que fez com que aqui no Brasil, que é o maior produtor e exportador de café arábica do mundo, fizessem menos negócios. Quase não há negócios no mês de janeiro por conta dessa pressão negativa exercida pela Bolsa de Nova York. Ainda assim, podemos dizer que aqui no mercado interno há algum nível de negócio, sempre acaba acontecendo alguma coisa. Um outro elemento importante é que, apesar de ter café para negociação, o cafeicultor brasileiro está se recusando a negociar a saca de café em reais de 20 a 30 reais abaixo dos valores que tinha em dezembro. Com isso, o mercado tem poucos negócios, praticamente travado no Brasil. Dito isso, vamos saber então como é que vem a operação em Nova York neste momento. Eu disse que abriu com queda de 0,75 pontos, mas a queda vinha mais alta agora há pouco. Vamos saber como é que vem os negócios. Posições caem mais, vão caindo agora 1,15 na média aqui no curto prazo. Posição de março a $1,11 a libra peso. Maio, $1,13 mais 30 por libra peso. Julho tem negócios a $1,15 mais 60 por libra peso. E a posição de setembro a $1,17 mais 75 por libra peso são os negócios que trazemos com café na Bolsa de Nova York.
Falamos agora do café Robusta, importante referência para os negócios com o Conilon aqui no Brasil. Vamos saber como é que a Bolsa de Londres opera, lembrando que lá está operando em tonelada e dólares. Veja só que a posição de março ganha 1,58%, vindo para 1.326 dólares a tonelada. Maio, 1.343 dólares por tonelada, alta de 1,41%. Julho, 1.363 dólares a tonelada, alta de 1,32%. E a posição de setembro, a 1.381 dólares a tonelada, alta de 1,15%. Portanto, temos hoje mais um dia de queda para o Arábica em Nova York e alta para o café Robusta na Bolsa de Londres. E o próximo bloco eu vou falar sobre as exportações de grãos da Ucrânia, como a cevada, por exemplo. Aí o Diego aqui comigo ficou contente, mas vou falar principalmente de trigo, trigo na Ucrânia, trigo na Argentina e o preço do trigo mais alto aqui no Brasil. É o que você confere daqui a pouco no Agricultura BR, depois do intervalo. E o Agricultura BR agora fala a respeito das exportações de grãos realizadas pela Ucrânia na campanha 2019-2020, que foi iniciada em julho último e encerra em junho deste ano. Os números apontam para uma alta para as exportações de 29,9%. Os dados também mostram uma exportação total de grãos acima de 30 milhões de toneladas, principalmente com destaque para o trigo, para a cevada e também o milho. Confira conosco como é que está esse país, a Ucrânia, é cada vez mais importante player nas exportações de grãos. Você tem aqui a produção de 33 milhões e 900 mil toneladas, alta de 29%. Trigo, com embarque de 15 milhões 460 mil toneladas, cevada 3 milhões e 800 mil toneladas. Cevada, apesar de ser um número bem menor que trigo e milho, vocês podem ter certeza, para a cevada é um número extremamente alto. Milho, 14 milhões e 200 mil toneladas, está aí um grande player nas exportações internacional de grãos, mas principalmente em milho, trigo e a cevada aí com destaque, colocando aí 29,9% de alta, por enquanto, na campanha 19-20. Vou falar agora da Argentina e das exportações da Argentina, que é o maior fornecedor de trigo para o Brasil, é da onde o Brasil mais importa trigo, mas em relação às suas exportações para a Ásia. E as exportações da Argentina para países asiáticos durante essa safra devem bater recordes. Inclusive, a expectativa é que as exportações, principalmente para a Indonésia, que é o maior importador asiático da Argentina, mas também para outros países como Filipinas, na Ásia, devem alcançar agora, nos próximos períodos, 1 milhão e 200 mil toneladas, mostrando um assédio muito maior sobre o trigo da Argentina por parte desses países da Ásia. Eu vou mostrar agora que a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que toda quinta-feira, durante a tarde, lança o seu documento, um levantamento semanal que mostra suas expectativas, estimativas em relação ao que vem acontecendo no campo, mas principalmente aí as principais culturas, né, trouxe aí uma elevação na estimativa de produção de trigo da Argentina. Vamos ver os números então? Porque na Argentina a produção de trigo aumenta. Vamos ver os números aqui. Você vê que no dia 9 de janeiro de 2020, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires apostou numa alta
de uma alta de produção, vindo para 18 milhões e 500 mil toneladas. Uma semana depois, na última quinta-feira, elevou para 18 milhões e 800 mil toneladas. Agora, com esse novo número, a Argentina alcança um superávit, que é a possibilidade de exportação do país, chegando a 12 milhões de toneladas. Portanto, a Argentina tem mais trigo para exportar e tem conseguido atingir esses mercados asiáticos de uma maneira muito mais contundente, porque por lá a demanda segue extremamente alta. Eu acabo de dizer que a Argentina vem com uma escalada de alta para a sua produção de trigo. Isso é exatamente o contrário do que acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que entre o ano passado e esse ano deve ter uma área ocupada com um cereal 1% menor, deve atingir nesta campanha o pior cenário de produção, o mais baixo cenário de produção dos últimos 100 anos. É isso mesmo, vai ser a menor produção de trigo dos Estados Unidos dos últimos 100 anos. Mas o que é que está acontecendo por lá? É simples, os produtores estão optando por culturas que são economicamente mais rentáveis, como a soja e como o milho. Com isso, o trigo vai ficando de lado e fez com que os preços subissem na Bolsa de Chicago, chegou até $5,60 por bushel. Eu vou mostrar agora o comparativo de um ano muito anterior de produção de trigo e o ano atual, e você vai ver qual foi a última vez que se teve um número tão baixo quanto esse. Veja só, em 1909, é isso mesmo, amigos, em 1909, os Estados Unidos tiveram agora uma produção muito baixa de trigo, com 11 milhões 930 mil toneladas. Agora, em 2020, vai ter um número ligeiramente maior, chegando a 12 milhões 460 mil toneladas, um número ligeiramente menor para a situação do trigo produzido nos Estados Unidos, mostrando agora o pior cenário de produção norte-americano dos últimos 100 anos. E já que eu falei tanto de trigo, falei do trigo na Ucrânia, né? Trigo na Ucrânia com uma exportação muito elevada, falei também da situação da Argentina, que vai exportando cada vez mais trigo, e Estados Unidos, que tem a pior produção dos últimos 100 anos. E aí o Brasil nesta questão toda. O Brasil, neste fator, e principalmente por conta da alta do dólar, vem tendo um arroxo muito forte do trigo, o que fez com que os valores no mercado interno brasileiro se elevassem e se elevassem muito. Se você considerar esse dólar a 4,17, 4,20 hoje, você vai ter uma dificuldade, vai compreender uma dificuldade muito grande em relação ao abastecimento de trigo no país. De acordo com o CPEA, a maior parte dos moinhos estão com abastecimento em até 2 meses. Portanto, vai ter necessidade de fazer importação de trigo, porque vai ficando um mercado um pouco mais comprometido neste momento em relação ao trigo, que sobe de preço no Brasil. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco voltamos falando a respeito de seguro rural. E o mercado de seguro rural cresce quase 5% ao ano. E você vai entender agora quais são os produtores, áreas que estão sendo atingidas e as oportunidades que vão aparecendo no setor nessa entrevista realizada por Walter Puga Júnior. Seguro rural no Brasil cresce, mas não cresce como deveria. E este é o assunto que nós vamos abordar agora com Joaquim Francisco Rodrigues César Neto,
presidente da Comissão de Seguro Rural da Federação Nacional das Seguradoras. Joaquim, obrigado por ter vindo. Vamos falar sobre o crescimento do seguro rural no Brasil. Isso de fato ocorre, mas ocorre bem abaixo do que se esperava, não? O que acontece no mercado? Obrigado pelo convite da entrevista, muito bom estar aqui. Milito nessa área já há 20 anos e o mercado de seguro rural tem crescido muito nesses 20 anos. Ele tem crescido mais por conta do advento dos subsídios governamentais. Da ajuda que o governo dá para o pagamento do seguro. Seja o seguro, a subvenção federal, sejam subvenções estaduais ou até municipais. O Brasil é uma pujança no agronegócio. Temos aí uma participação de cerca de 21% do PIB. As seguradoras estão de olho nesse mercado para atendê-lo e atendê-lo cada vez melhor. Mas o crescimento ainda não é aquele que o agricultor está acostumado com a alta tecnologia que ele implementa na sua agricultura. Qual a dificuldade para que nós tenhamos tanta área assegurada como outros países? O que impede esse crescimento? Nós temos apenas aí 5, 6 milhões de hectares cobertos, numa área plantada de 63 milhões de hectares. Por que nós não temos maior volume de seguro no campo? Essa área que você menciona é a área subvencionada pelo Ministério da Agricultura. O recurso ainda não foi suficiente para todas as demandas do mercado. Então, as seguradoras ainda vendem mais sem a subvenção também. Então, eu imagino que esse número seja o dobro, em vez de 6 milhões, uns 12 milhões. Teríamos 12 milhões de hectares cobertos. Ainda é pouco. Mas perto de 63 milhões é muito pouco. Nós temos ainda uma dificuldade por conta de estarmos num berço esplêndido aí, o Brasil, de contratação do seguro em todos os ramos. Isso a FENSEG tem estimulado e pela primeira vez aí, em alguns anos temos um crescimento de 2 dígitos. No seguro rural a gente tem um crescimento de 14% de janeiro a novembro do ano passado, um crescimento bastante forte. Os agricultores têm contratado mais o seguro. Eles, então, definem seu interesse na contratação do seguro e o governo também tem apoiado em buscar mais recursos para a subvenção. Oxalá a gente consiga R$1 bilhão para esse ano de subvenção, em 2020. Que é para pagar parte desse custo que o produtor tem com o seguro. Exatamente. E imaginamos, então, que esse crescimento aumente ainda mais. Mas o brasileiro tem uma cultura ruim quando falamos de seguro, né? O brasileiro não tem o costume de fazer seguro. Isso ocorre só com o agronegócio ou ocorre em outros setores também? Em outros setores também. No agronegócio, a gente tem um diferencial, que é o risco correlacionado. A gente está falando de eventos climáticos na maioria das vezes. Então, falta ou excesso de chuva, granizo, geada, ventos frios, ventos fortes, vendaval e assim vai. A maioria desses eventos climáticos, eles ocorrem regionalmente para todos os agricultores daquela região. Então, eles se concentram. E isso acaba sendo ruim para aquele agricultor que está naquela região. As seguradoras têm buscado dividir as suas contratações, então, em várias culturas. No Brasil, temos, então, para grãos, a safra de verão e a safra de inverno. Temos regiões onde os momentos de plantio são diferentes. Temos aí o zoneamento agrícola, que nos auxilia nessa condução técnica do plantio. E muitas vezes o agricultor, por sorte, tem uma boa colheita. Ótimo, isso é perfeito, é tudo isso que desejamos. Mas se porventura ele não tem uma boa colheita, ele tem um prejuízo, ele pode ficar devendo, então, para a instituição financeira, ele pode ficar devendo para a revenda, ele não tem condição, muitas vezes, de seguir para a próxima safra. Então, por isso, a
importância do seguro nessa equação. Para garantir a continuidade. Isso, a continuidade. Você não ganha dinheiro com seguro, você só protege o que você fez para continuar trabalhando. E a máxima é a seguinte: quanto mais agricultores contratarem, mais as seguradoras se tecnificam, buscam atender melhor em serviços e produtos dos seus clientes e até reduzindo as taxas. O que temos de dificuldade fora esse bloqueio cultural? Os produtores dizem que o seguro rural no Brasil é muito caro. É verdade? Para aqueles que começam no primeiro momento a contratar o seguro, ele não tinha na sua planilha de custos o item seguro. Então ele se sobressai com o valor que ele tem que destinar. Ou seja, o custo dele vai ficar mais alto porque incluiu o seguro. Exatamente. Com o passar do tempo, ele vê que uma indenização garante ele a continuidade e não tem custo maior do que sair da atividade. Ele, cada vez que investe mais em tecnologia, pode passar essas informações para a seguradora. E as seguradoras têm tido cuidado. Hoje somos 13 seguradoras atuando no mercado, cerca de 120 que atuam no Brasil, em seguros gerais, 13 estão atuando no seguro rural, especificamente no seguro agrícola, dizendo. E essas seguradoras buscam conhecer melhor os seus clientes. A base do IBGE é aquela definição de produtividade distribuída, né, divulgada. As seguradoras usam isso como base, mas existe a possibilidade do agricultor passar os números dele. Então, qual diretamente para as seguradoras? Qual é a produtividade que ele teve nos últimos anos? Mostrando que ele tem um risco menor às vezes. Isso barateia. Barateia. Ou aumenta a possibilidade da seguradora, aumenta a possibilidade da seguradora garantir mais. Nos últimos anos a gente tem feito uma análise e verificamos que tanto as taxas têm reduzido como a garantia tem aumentado. Então, em vez de se garantir um número de sacas, garante-se 10, 20, 30% a mais do que se garantia no passado. O que, de certa maneira, barateia o seguro. Exatamente. Paga a mesma coisa, mas a garantia é maior. Exato. Quanto mais o agricultor investe em tecnologia, mais ele busca produtividade e produção. E a seguradora vê nisso uma redução de risco. Ou seja, para a seguradora é mais seguro aceitar o risco de quem mais conhece do negócio. Outra coisa que é importante ressaltar, e eu gostaria de deixar isso aqui, seguradora é uma empresa que precisa ter lucro. Portanto, ela opera imaginando que vai ocorrer um gasto com sinistro, mas vai sobrar no final. Sim. Caso contrário, ela não sobrevive. Sim, sim. Agora, é curioso que apenas 13 seguradoras no Brasil, provavelmente daqui a um tempo teremos no máximo 15, e são poucas seguradoras no Brasil atuando no agronegócio, que é muito grande, como você disse, mais de 20% do nosso PIB. Por que tão poucas seguradoras? É uma característica do negócio. No mundo todo, países com grande produção agrícola também têm poucas seguradoras atuando. Para você ter um produto de seguro agrícola, você tem que ter agrônomos. Para você ter um produto de seguro pecuário, você tem que ter veterinários. Você tem que saber quais são os riscos, valorar esses riscos, a possibilidade deles acontecerem. Profissionais que analisam clima, por exemplo. Exatamente. Então, as seguradoras têm que se tecnificar também, elas têm que se especializar. E isso é o que essas, atualmente, 13 seguradoras têm feito. Outras seguradoras são dedicadas a outras áreas. Exatamente. Seguro industrial, seguro de incêndio, de automóveis, de máquinas. Exato. No caso do agronegócio, é mais complexo. Muito mais complexo. A gente falava há pouco sobre a concentração do risco. Para a seguradora, se ela vender só num estado ou só numa região desse estado, ela concentrou o seu risco. Se não chover ali, não chove para nenhum agricultor e ela vai ter a perda de todos os seguros contratados. Cobrir todo. Ela concentrou o risco. O Brasil tem uma condição de dispersão geográfica muito grande, temporal, ao longo do ano, das culturas, das safras, e climática também. Então, nós temos o sul do país, o centro-oeste, que são condições totalmente diferentes, climáticas diferentes. E produção diferente também, né? Também. Frutas variadas,
grãos variados? Há cerca de 5 anos não tínhamos tanta entrada, por exemplo, nos estados do Centro-Oeste, que são os grandes produtores de grãos. Hoje esse cenário já tem mudado. Muitos agricultores do Centro-Oeste têm contratado o seguro, e não só os pequenos agricultores. O Brasil, a gente tem, vamos dizer, quando a gente fala de pequeno, médio e grande agricultor, uma diferença de estado também. No Paraná é um perfil de produtor, na Bahia é outro perfil de produtor. Então as áreas mudam muito. Um exemplo que eu recordo agora é a questão de frutas. O fruticultor de maçã, mesmo o grande, se ele não contratar seguro, ele pode sair da atividade. Ele não tem condição... Com um evento climático mais grave, ele perde tudo. Na maçã, por exemplo, a característica maior é o granizo, de risco. E se o granizo acontecer generalizado na propriedade dele, e sendo que o granizo ele acontece pontualmente, mas se ele der generalizado, ele pode perder toda a produção. É fundamental que ele tenha seguro. É fundamental. Fruticultor é o mais vulnerável? Eu acho que o agricultor é o mais vulnerável. Oxalá nós consigamos chegar nos níveis de inverter, né? Não só 10% com o seguro, mas 10% sem seguro. Dessa forma, acredito que a agricultura vai ser mais forte ainda do que já é. Bom, falando de subsídio para seguro, ou seja, o agricultor está interessado, procura o seguro, pecuarista também pode fazer o seguro, existe o subsídio do governo. Agora, alguns estados contribuem também com o governo federal e diminuem o custo para o produtor. Mas são poucos os estados. São Paulo e Paraná subsidiam. Mais algum estado ajuda o produtor a ter seguro? Ainda não. No passado já houve contribuição também nesse sentido do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vira e mexe Mato Grosso do Sul, Minas, Bahia já chegaram a pensar no assunto. É um tema que a gente precisa desenvolver, porque para cada estado fica mais importante a questão da produção agrícola. O governo federal pensa para todos os estados da federação, o que faz corretamente. Tem estimulado a contratação, por exemplo, no Nordeste, que a produção era importante, mas ainda não se contratava muito seguro. Alguns estados já se contrata mais, como é o caso dos estados do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul. A importância do Estado deve ser levada na Secretaria de Agricultura, por conta da Federação de Agricultura do Estado, na sua Secretaria de Agricultura do Estado, e abrir uma frente de subvenção. Hoje só temos São Paulo e Paraná. Somente São Paulo e Paraná. Outros estados, produtor, têm ajuda do governo federal, mas não tem ajuda do governo estadual. Isso. No caso de São Paulo, ainda mais especificamente, para frutas, já temos 5 cidades que fazem a subvenção municipal. Ou seja, o produtor consegue uma parte do seguro pago pelo governo federal, uma outra parte pelo governo estadual. Exato. E uma terceira parte, uma contribuição ainda da prefeitura. O seguro é para a manutenção do agricultor na atividade, seja na questão social do campo, seja na questão comercial da atividade mesmo. É para manter o homem no campo, em pé, trabalhando. E ganhando dinheiro. Bom, você acaba de ouvir Joaquim Francisco César Neto, que é presidente da Comissão de Seguro Rural da Federação Nacional das Seguradoras. Algum esclarecimento para você que é do campo sobre como está hoje o nosso seguro rural? Crescendo. Sim. E vai crescer em 2020. Sim. Qual a estimativa da federação? Disso. Imaginamos que pelo menos 20%. Bom, aí a perspectiva seguro rural avança no país com a ajuda também do subsídio dos governos e agora algumas prefeituras também contribuindo. Passamos o recado, Joaquim? Sim, passamos o recado. Agradeço a sua presença aqui. Retorno o sinal para Campo Grande.
Agricultura BR, em momentos finais agora, vamos saber como é que vem os negócios com soja e milho. Soja em Chicago, também o dólar aqui no Brasil, soja vinha caindo mais de 1%. A queda vai se ampliando, vai ficando maior a queda no dia de hoje, depois do final de semana prolongado dos norte-americanos. Posição de março, 9 dólares 16 centes mais 6 o bushel. Maio, 9 dólares 30 centes mais 4. Julho, 9 dólares 43 centes mais 6. E agosto, 9 dólares 47 centes mais 4 o bushel. Despenca a soja em Chicago no dia de hoje. Vamos saber como é que está o dólar comercial, então. Temos dólar agora, dólar sobe aqui no Brasil, vem mantendo 4,20 com 0,26% de alta para a moeda norte-americana. E são com essas informações que eu encerro a edição de hoje. Eu desejo a todos uma excelente tarde. Nos vemos logo mais às 16 horas na terceira edição, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, inteligência, transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.